Bom, pessoal, vamos falar aí do capítulo 1 do livro que a gente está fazendo essa análise. Liderar é simples, mas não é fácil, do Almirante McHaven. Então, o capítulo 1, ele fala sobre honra. Capítulo 1, antes da desonra, a morte. E ele inicia com uma frase de George Bernard. A coisa mais trágica do mundo é um ser humano genial que não é um ser humano honrado. E esse capítulo ele é interessante porque o Almirante McHaven ele trata sobre como que a palavra às vezes honra ela foi mudada o significado dela e como que antigamente ela tinha um peso muito grande e ela está perdendo esse peso. Diz a lenda que a frase antes da desonra à morte surgiu com os estoicos gregos, que preferiram morrer a comprometer seus valores. Antes da desonra à morte. A verdadeira honra, fazer a coisa certa pelas razões certas, é a base de uma grande liderança. Com ela, seus colegas vão seguir você através das provações e dificuldades de sua missão. Sem ela, porém, nada que você realizar terá valor duradouro. Então é lógico, eu não vou ler o livro todo aqui, porque senão fica chato, mas é interessante o que ele coloca aqui sobre fazer a coisa certa pelas razões certas. Isso aí é o que ele traz como a verdadeira honra. É você saber fazer o que é certo, né? Você fazer o que é certo e você buscar pessoas que estão nessa jornada com você exatamente por esse propósito. E aí ele traz um caso real muito interessante. Em 2014, como comandante de operações especiais dos Estados Unidos, então só para vocês entenderem, né? Os Estados Unidos ele tinha um comandante de todas as forças de operações especiais. Então você tinha ali os Navy SEALs da Marinha, você tinha os Rangers do Exército, você tinha, se eu não me engano, tem os Boinas Verdes também. Então tem várias forças especiais em diversas forças nos Estados Unidos. E todas essas forças especiais têm um comando unificado. E o Almirante McHaven, ele era o comandante de todas as forças especiais dos Estados Unidos. Então, em 2014, como comandante das Forças Especiais dos Estados Unidos, eu fui convidado para ser orador no evento da 500ª noite, uma festa de gala que marcava os últimos 500 dias antes da formatura dos terceiranistas de West Point, né? Na academia militar, gente, a gente tem lá o primeiro ano que a gente recebe o espadim e você tem ali, na verdade a gente falava que na verdade era a festa dos 100 dias, faltavam 100 dias para você formar, no último ano você tinha a festa dos 100 dias, né, tá faltando 100 dias. Então existem muitas tradições, né, no mundo inteiro, nas academias militares que elas se repetem. Aqui era essa festa e ele era o orador. E ele completa, não sendo formado pela academia, nem mesmo um oficial do exército, eu fiquei muito honrado por ter a oportunidade de discursar para eles. Por quê? Porque ele era um oficial da Marinha, ele não era um oficial do Exército e não é muito comum outras forças chamarem, né, oficiais de outras forças para ser orador. Mas naquele caso ele era o comandante único, né, de todas as forças especiais. E ele coloca aqui dentro do discurso dele, né, nada é mais assustador, mais frustrante e mais complexo do que tentar liderar pessoas em tempos difíceis. Os oficiais que fazem isso bem são os que ganham respeito, porque, infelizmente, fazer mal feito é um lugar comum. Então ele está colocando que, dentro dessa questão de liderança, liderar em tempos difíceis é muito diferente de você liderar numa situação normal. E ele coloca que quando ele entra na academia ali de West Point, ele vê o código de honra do cadete. Então, na academia tem uma frase marcando lá que essa frase é o que seria o código de honra desses cadetes. Um cadete não deve mentir, trapacear, roubar, nem tolerar quem o faça.
E aí, gente, aqui vem algo que é muito interessante, porque a gente entende que muitas vezes é comum, quando a gente fala sobre código de honra, as pessoas acharem que tem que ser um código de honra onde eu, mesmo com o sacrifício da minha própria vida, eu lutarei até o último ar de suspiro da minha alma para enfrentar o inimigo. E se vocês repararem, o código de honra do cadete de West Point, que é a Academia Militar dos Estados Unidos, ele não fala nada disso. Ele fala que o cadete ele não deve mentir, trapacear, roubar, nem tolerar quem faça isso. Ou seja, é um código de honra que todos nós deveríamos seguir em qualquer situação, sendo militar, sendo civil, sendo um funcionário público. Esses são códigos que vão guiar aqueles cadetes, aquelas pessoas, como parte da cultura, aonde a gente não deve fazer e nem tolerar quem o faça, pessoas que o façam. E ele fala que abaixo do código de honra está a missão do cadete de West Point. Então muitas vezes a gente tem lá missão, valores, negócios, e são frases gigantescas que não estão internalizadas. Mas a missão do cadete de West Point é viver acima do nível comum da vida. Essa é a missão do cadete. E ele traz aqui, ó. Viver acima do nível comum da vida significa ter nobreza quando outros podem não ter princípios. Ter honra quando outros podem ser indecorosos. Ter integridade quando outros podem recorrer à desonestidade. O que descobri ao liderar e ser liderado por grandes oficiais de todos os ramos de serviço foi a importância do caráter e ter um código de honra pessoal que nos possa orientar nos momentos difíceis. Então esses códigos de honra, ele traz que eles, acima de tudo, nos momentos difíceis, eles nos orientam a lembrar de quem somos. Às vezes você, como funcionário público, tendo que liberar uma vistoria, alguma coisa, no momento difícil da sua vida, com seu filho doente, precisando de dinheiro, alguém te oferece um suborno. E nessa hora é que você deve, acima de tudo, lembrar do seu código de honra. No tempo fácil, né? Se você está numa situação tranquila, uma situação financeira boa, sem problema nenhum, às vezes a pessoa vai te oferecer um suborno ali e você vai passar e você não vai tolerar. Mas às vezes naquele momento difícil, que você está sem dinheiro, que você está passando por momentos terríveis e que você acha que é só uma coisa simples, né? Só um dinheiro ali para liberar isso, não vai matar ninguém. É naquela hora que, se você não lembra do seu código de honra, se você não tem um código de honra pessoal, é nessa hora que você cai. Ele coloca aqui também: a maioria de nós desviará em algum momento. Somos todos humanos. Tomamos decisões ruins. Agimos de forma estúpida. Temos arrependimento. No entanto, ainda assim todos devemos lutar. E lutar com grande esforço para sermos honrados. Então ele mesmo admite, olha, eu sou imperfeito. Todos nós cometemos falhas. Todos nós sabemos que a gente pode desviar do caminho. A gente pode fazer coisas erradas. Principalmente quando a gente está em funções que elas não são devidas. E muitas vezes esses desvios eles podem ser pequenos e a gente fica incomodado com isso. E a gente ficar incomodado já é o primeiro passo para saber que você está no caminho certo. Se você ficou incomodado com uma atitude errada, com algo desonroso, é porque você está no caminho certo. E aí cabe a você realizar as reflexões necessárias para que isso não se repita. Ele coloca também que dentro dos SEALs eles têm o que eles chamam de ethos dos SEALs. Eu não sei nem a tradução do que seria ethos, tá até aqui no livro o ethos dos SEALs, mas é como se fosse uma... Não é uma oração, é uma... Não sei se pode falar código de conduta, mas é um mantra, é uma recitação, e eu recomendo fortemente depois que vocês procurem aí, Ethos SEALs, Navy SEALs. Vocês vão ver que é algo assim muito bacana. Eu já divulguei algumas vezes até no meu Instagram esse código de conduta deles, né? E ele fala assim, ó, o código, o Ethos dos SEALs:
Eu sirvo com honra dentro e fora de campo de batalha. Integridade sem ressalva é o meu padrão. Minha palavra é o meu vínculo. E ele fala que o Eto dos SEALs espelha o código de conduta de muitas outras unidades militares. Então, dos Rangers do exército americano, fala o seguinte: eu sempre me esforçarei para defender o prestígio, a honra e a alta lealdade à equipe do meu regimento Rangers. Então vocês veem que o ethos ele é algo particular, mas que ele está intrinsecamente ligado ao coletivo, né, a defender a honra daquelas pessoas. Porque quando você. Isso no meio militar é muito forte, tá, gente? Quando você desvia de conduta, a pessoa não vai falar assim, não, é o Capitão Fará, é o Navy SEALs. Ele vai falar assim, não, é o Corpo de Bombeiros, são os bombeiros, são os SEALs. Então o coletivo ele é muito mais forte que o individual. E quando você erra individualmente, você está prejudicando o coletivo. Você está prejudicando a história de todo mundo que construiu aquela unidade para que ela chegasse até ali. Então eles não admitem esse tipo de conduta. E ele traz que isso não está só nos meios militares, né? Não são só os militares. Ele coloca que, olha, a lei das escoteiras fala o seguinte: farei o possível para ser honesta e justa e tornar o mundo um lugar melhor. Isso dos escoteiros. E ele coloca assim, olha, sempre há exemplos de pessoas bem-sucedidas que não têm escrúpulos. A quem falta a bússola moral, mas que ainda assim ganharam bilhões de dólares e alavancaram seus empreendimentos a outros patamares muito elevados. Mas, na maioria das vezes, essa falta de integridade, essa postura de prescindir do que é certo, pode resultar em uma cultura de trabalho tóxica, em falência ou até mesmo em tragédia pessoal. E não faltam exemplos pra gente de empresas, às vezes, que são milionárias, empresas com muito dinheiro, com muito, às vezes, sucesso, que a gente diz que é sucesso. E hora ou outra a gente vai conversar com funcionários dessas empresas, eles falam, cara, é um ambiente totalmente tóxico, é um ambiente ruim de trabalhar, é um ambiente desleal. A cultura daquele lugar, muitas vezes para fora parece ser super bacana, mas para dentro, lá eles sabem como que é a cultura de verdade. E isso aí é extremamente tóxico, extremamente problemático, porque hora ou outra você vai ver, alguém vai falar e você não consegue controlar essa cultura por muito tempo. Por mais que você queira mostrar alguma coisa para fora, para dentro, a gente sabe que ela é muito diferente. Ele coloca aqui novamente, né, sobre o West Point, né, ele ressalta muito essa história de que esse código de conduta de West Point, ele é simples e qualquer líder pode fazer. Não minta, não trapaceie, nem tolere quem o faça. E ele termina esse capítulo falando sobre que isso tudo é simples. Né? O título do livro é isso, né? Liderar é simples, mas não é fácil. É simples. Haja com integridade e honra em seus negócios. E a única maneira de você e seus liderados deixarem um legado do qual se orgulhar. É a única maneira de você e seus liderados deixarem um legado do qual se orgulhar. Nunca minta, trapaceie, roube, nem tolere quem o faça. A cultura da sua organização, ela começa com você. Assuma seus erros de julgamento. Acontece com todo mundo. Corrija o problema e retome seu bom caráter. Então é interessante porque ele não se coloca numa redoma como líder, como ele é perfeito, né? E eu acho que isso é uma característica muito legal de bons líderes, né? Os bons líderes que eu tive, todos eles eram muito humildes em admitir, cara, olha, eu errei, eu não estava certo, me desculpa, eu entendi o que estava certo, o que estava errado, eu acredito que fulano de tal estava certo e eu errei em relação a isso. Eu acredito que a melhor maneira de fazer tal missão vai ser dessa e dessa maneira. Se você quer sair do ponto A para ir para o ponto B, não é só a minha maneira que está certa, a gente tem outras maneiras, então eu acho muito bacana isso. E de entender, acima de tudo, que isso é honra.
Você admitir seus erros, você admitir seus fracassos, você admitir seus problemas, isso também é honrar o time, né? Eu falo muito nas minhas palestras que o time é mais importante que o indivíduo. E cumprir a missão é mais importante que tudo, porque honra o nosso. Cumprir a missão honra o time. Cumprir a missão, ela é que vai honrar você realmente fazer com que aquilo que aquelas pessoas estão reunidas, elas façam isso. No meio militar, né, quando a gente vê filmes, por exemplo, é muito comum a gente ver uma determinada cena que um dos militares do pelotão ele foi baleado, ele tá machucado, ele tá ferido, e ou o líder vira e fala que não, deixa ele e vamos continuar a missão. Ele tem que seguir, ele tem que se virar enquanto isso, e às vezes a gente vendo de fora, né, poxa, que absurdo, deixou o cara sozinho. Mas não é isso, é porque eles têm isso incutido, né, o que eles chamam de Charlie Mike, né, continue a missão, ou continue, faça com que a missão continue. O Charlie Mike, é muito comum a gente falar aí, continue a missão deve continuar. E mesmo que ele tá ferido, depois que eu cumprir a missão eu vou cuidar dele, ele foi treinado para isso, ele tem que se virar naquele momento. E muitas vezes, às vezes eu tô vendo filme com minha esposa e ela fala, ela acha estranho, né, poxa, mas é um absurdo deixar ele ali sozinho. Não é que deixar ele ali sozinho, é porque ele tem o treinamento para aquilo. E o time cumprir a missão está honrando aquela pessoa. Então, honrar o time, né, antes da desonra à morte, né, as pessoas eles preferem morrer do que desonrar uma promessa que foi feita. Então esse é o nosso segundo capítulo, e em breve eu faço o estudo do terceiro capítulo e trago aqui para vocês, beleza? Um grande abraço.